Parte 1. Tudo parecia normal naquela manhã tranquila na pequena vila de Sintra. O ar estava calmo, quase como se aquele silêncio prometesse nunca ser quebrado. Mas, como dizem os portugueses, depois da bonança vem a tempestade, e o silêncio antes da tormenta é sempre traiçoeiro. Maria, uma mulher na casa dos 50, com cabelos castanhos escuros presos num coque elegante e olhos que brilhavam com uma mistura de determinação e cansaço, preparava o pequeno almoço na cozinha da sua modesta casa. Vestia uma blusa de seda verde esmeralda que lhe realçava a pele clara, uma saia lápis preta e uns saltos finos que pareciam mais para impressionar do que para conforto. Ao seu lado, o aroma intenso do café português recém-passado misturava-se com o cheiro familiar das roupas de trabalho do marido, Luiz, que se preparava para mais um dia no estaleiro. De repente, o telefone tocou. No visor, lia-se mãe. Maria soube naquele instante que o seu plano para um dia calmo tinha ido por água abaixo. Filha, começou uma obra lá em casa, sabes como são estas coisas. O barulho vai ser do caraças, por isso pensei em ficar convosco umas semanas. Não me leves a mal, mas não aceito discussões, declarou ela com a voz firme, quase como se estivesse a anunciar uma sentença. Luiz, um homem robusto de ombros largos e cabelos grisalhos que começavam a dominar as têmporas, soltou um suspiro profundo enquanto colocava o casaco de trabalho. Sabia bem que tentar contrariar Maria era como querer parar o vento com as mãos nuas. Um esforço inútil e cansativo. Maria era assim. Amava a família com uma intensidade quase exagerada, mas ao mesmo tempo possuía um talento especial para virar tudo do avesso sem grande esforço, e sem pedir licença. Naquela pequena casa de 2 quartos, com a sua decoração simples e aconchegante, como é típico nas aldeias da região, o pensamento de como todos iriam caber e conviver sob o mesmo teto parecia um desafio maior que os trabalhos no estaleiro de Luiz. No dia seguinte, perto do meio-dia, Maria chegou. Não veio sozinha, trouxe consigo uma mala enorme, cujo cheiro misturava naftalina com um perfume antigo, quase lembrar as festas tradicionais na aldeia. Trazia ainda um tabuleiro com rissóis caseiros, feitos com a receita da sua mãe, e uma garrafa de tinto, antiga mas conservada, como ela própria. Assim que entrou, a casa encheu-se do barulho da voz potente de Maria cantarolar fados, lembrando os tempos em que a vila inteira parava para ouvi-la na taberna local. Cheguei, minha filha. Agora é que isto vai ser festa, anunciou, pousando o tabuleiro com um sorriso largo. Luiz, que a recebeu na entrada, parecia ao mesmo tempo impressionado e um pouco perdido perante aquela energia avassaladora que a sua sogra trazia consigo. Arrependia-se de não ter trazido um capacete para o aterramento daquela tempestade que se avizinhava. Maria não tardou a tomar as rédeas da casa. Para ela, não era apenas uma questão de pôr ordem no caos da obra, mas de insuflar uma nova vida naquele lar, com aromas e sabores que pareciam saídos de um livro de receitas antigo, mas com um toque vibrante de novidade. A cozinha, antes dominada pelos simples cozinhados de Luiz e os lanches rápidos de Maria, transformou-se num palco de aromas intensos e pratos elaborados, cheios de ingredientes que pareciam dançar no ar, prometendo transformar a rotina entediante em aventuras culinárias. Numa dessas manhãs, enquanto Maria dominava a torneira que insistia em pingar, Luiz sentiu-se como um astronauta prestes a ser lançado para o espaço, tal era o tom carinhoso e firme com que ela o comandava. Ó Luiz, vamos lá mostrar quem manda nesta casa. Apesar do humor implícito, a tensão pairava no ar, mas havia também algo novo, uma faísca, um brilho nos olhos de Maria que prometia mudanças. E foi nessa mistura de expectativa e caos controlado que a rotina previsível daquela casa começava a desmoronar-se, dando lugar a algo completamente inesperado. Mas o que Maria realmente queria com toda aquela energia? Estaria ela a tentar salvar o casamento da filha? Ou haveria uma outra razão, mais profunda e talvez um pouco mais perigosa, para aquela invasão repentina? Enquanto a casa enchia-se de risos, aromas e uma tensão palpável, uma coisa era certa, nada mais seria como antes. E a pequena vila de Sintra, com seus muros antigos e ruas estreitas, estava prestes a testemunhar uma história que iria muito além das paredes daquela casa. Mas já naquela noite, um segredo escondido entre as sombras começava a espreitar, pronto para revelar-se no momento mais inesperado. Parte 2. Naquela noite, Maria vestia um vestido de seda vermelho intenso, que lhe realçava as curvas com uma elegância sutil, quase provocante na delicadeza do seu corte. Os saltos finos, pretos com detalhes dourados, faziam-na parecer saída de um filme clássico português, uma diva dos anos dourados do cinema nacional. Os seus brincos de filigrana brilhavam sob a luz suave do candeeiro, e o perfume que usava tinha um toque de jasmim e canela, uma combinação que deixava um rastro misterioso no ar. A casa estava impregnada de uma atmosfera diferente. Luiz, ainda um pouco desconcertado pelo turbilhão que fora o dia, observava Maria com um misto de admiração e receio. Tinha a camisa desabotoada no colarinho, e os cabelos castanhos bagunçados, dando-lhe um ar descontraído, quase juvenil.
Nos pés, usavam sapatos de pele bem cuidados, a contradição perfeita entre o homem prático do estaleiro e o marido surpreendido pelo inesperado espetáculo que a sogra montava. Maria propôs uma saída improvável. Um fado ao vivo na casa da Mariquinhas, uma taberna escondida numa rua estreita da vila, onde se reuniam os amantes da música tradicional e das noites animadas. Vamos lá, Luiz, esta noite vamos cantar a alma portuguesa até a última nota, disse com um brilho nos olhos. Luiz hesitou, mas o olhar decidido de Maria não lhe deixou alternativa. No caminho, as ruas de Sintra estavam banhadas pela luz amarelada dos candeeiros antigos, e o cheiro das flores dos limoeiros misturava-se com o aroma das castanhas assadas vendidas por um vendedor ambulante. Maria caminhava com confiança, arrastando Luiz como se ele fosse um parceiro de dança relutante. Ao entrarem na taberna, foram recebidos pelo som vibrante da guitarra portuguesa, acompanhada pela voz sentida da fadista local, Ana. Maria já conhecia todos os músicos e saudava-os com um sorriso largo e uma mão firme no ombro de Luiz, que tentava não parecer deslocado. Maria, a alma desta vila, exclamou o dono da casa, um homem robusto de barbas grisalhas chamado Joaquim. Hoje temos surpresa, uma convidada especial para cantar, anunciou para o público. Maria não perdeu tempo. Pegou no microfone com a segurança de quem já havia pisado palcos 1000 vezes. A sua voz, embora um pouco rouca pela idade, ainda tinha o poder de encher a sala com emoção, fazendo os corações baterem mais forte. Luiz, sentado na mesa, sorriu orgulhoso, sentindo-se o homem mais sortudo da vila, mesmo que um pouco desconfortável com os olhares atentos que Maria atraía. Quando foi a vez de Maria puxar Luiz para o centro do salão para dançar, ele tentou acompanhar os passos dela, tropeçando ligeiramente, o que provocou risos discretos na plateia. Olha lá, Luiz, estás a dançar como se estivesses a fugir da seca do Tejo, gracejou Maria com aquele seu humor afiado que sempre o desarmava. Enquanto dançavam, Maria sussurrou-lhe ao ouvido: este é só o começo, meu querido. A vida é para ser vivida com fogo, não com cinzas. Luiz, surpreendido pela intensidade da sogra, apenas conseguiu sorrir, sentindo ao mesmo tempo medo e uma inesperada excitação. Na saída da taberna, sob o céu estrelado da Serra de Sintra, Maria parou e olhou para Luiz com um olhar que misturava ternura e desafio. Promete-me que vais deixar esta rotina enfadonha para trás. Que vais ser o homem que sempre quiseste ser. Porque, meu amor, a vida é curta demais para segurar o fado só no coração. Enquanto caminhavam de volta para casa, o silêncio entre eles era preenchido por uma tensão quase palpável, uma promessa não dita de mudanças que estavam por vir. No entanto, no regresso, algo estranho aconteceu. Maria, sempre tão segura, hesitou diante da porta de casa. Com um gesto rápido, tirou do bolso um envelope pequeno e o deixou cair perto do sofá, sem que Luiz ouvisse. Quando a luz se apagou e o silêncio voltou a instalar-se, o envelope permanecia ali, um mistério à espera de ser desvendado. O que conteria aquela carta? Um segredo do passado? Uma ameaça velada? Ou talvez uma chave para o futuro? Daquela família, enquanto Luiz e Maria se entregavam ao cansaço da noite, no escuro, aquele envelope parecia pulsar com uma energia própria, prometendo que a tempestade estava longe de terminar. E no quarto ao lado, a figura adormecida de Afonso, o filho do casal, sonhava com aventuras que ainda estavam por chegar, sem saber que a verdadeira aventura começava ali. Naquela casa que já não seria jamais a mesma. Parte 3. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pelas janelas da casa de Sintra com uma força quase insolente, iluminando as paredes brancas e o chão de azulejos antigos que rangiam sob os passos de Maria. Ela apareceu na cozinha vestida com uma blusa de linho bege, de mangas compridas ligeiramente arregaçadas, combinada com umas calças de ganga justas que delineavam a sua silhueta com um toque de sensualidade discreta. Nos pés, umas alpercatas tradicionais, confortáveis mas elegantes, e um colar de contas de âmbar que parecia guardar histórias de outros tempos. Luiz, ainda meio sonolento, usava uma camisola de malha azul e umas calças de fato de treino. Os seus cabelos castanhos ainda rebeldes pareciam desafiar qualquer penteado, e os olhos carregavam as sombras de uma noite mal dormida. Tentava acompanhar o ritmo incontrolável de Maria, que já dominava a cozinha como uma rainha do lar. Hoje vai ser um dia diferente, Luiz. Quero que saíamos da rotina, mesmo que seja só para irmos ao Centro Comercial Vasco da Gama em Lisboa, disse ela, com um sorriso matreiro. Quem sabe arranjamos umas coisinhas novas para dar mais cor a esta vida? Luiz esboçou um sorriso cansado. Maria, o Centro Comercial? Achas que o estaleiro me deixa fugir assim tão fácil? Ela riu. Se não deixarem, digo que foste para uma conferência de engenharia. Ninguém vai desconfiar. Afonso, o filho de 7 anos, já vestido com uma camisola vermelha de gola alta e calças de sarja, estava sentado na sala a brincar com um carrinho de madeira.
O seu olhar curioso acompanhava cada movimento da avó, que parecia uma tempestade de energia e cor naquela casa até então tão previsível. Chegando ao centro comercial, Maria virou-se subitamente para Luiz e puxou-o para dentro de uma loja de roupa interior feminina, uma escolha que fez o marido quase engasgar com a surpresa. Vamos lá, Luiz, não te faças de tímido. Preciso da tua opinião para escolher algo especial para tua mulher, disse ela, piscando-lhe o olho com uma malícia divertida. O interior da loja era um paraíso de rendas, sedas e cetins, com peças que variavam do clássico ao ousado. Maria deslizou os dedos por um conjunto vermelho vivo, quase como fogo, e perguntou, e este? Achas que a tua mulher ficaria bem com isto ou vais preferir que ela continue a usar aqueles pijamas de ursinhos que eu acho que ela herdou do Afonso? Luiz corou, mas não conseguiu esconder o sorriso. Diz-lhe que escolheu bem, Maria. Se eu fosse ela, ficava logo com vermelho. Enquanto isso, Afonso, com os olhos arregalados, observava a cena com uma mistura de diversão e espanto. Avó, isso é para eu ver ou para mamã? Perguntou inocentemente. Maria riu e respondeu, é para tua mãe, meu querido. Ela merece um pouco de magia na vida. Mais tarde, já no provador, Maria experimentava várias peças, cada uma mais colorida e elegante que a outra. O vestido verde esmeralda da noite anterior parecia ter sido apenas o prólogo para esta transformação que ela comandava com mão firme. Luiz, por sua vez, observava tudo com uma mistura de fascínio e nervosismo, sentindo-se como um marinheiro que, pela primeira vez, se aventurava no mar desconhecido de rendas e seduções. Quando saíram da loja, Maria segurava no braço de Luiz com força e sussurrou, a vida é curta demais para não usarmos vermelho, Luiz. Vamos fazer desta casa um lugar onde cada dia é uma festa. Que Luiz não sabia era que, entre as compras e as risadas, um segredo mais profundo se escondia nas entrelinhas daquela aventura, e que a carta misteriosa deixada na noite anterior tinha começado a tecer uma teia invisível, pronta para mudar tudo. E enquanto caminhavam pelo centro comercial, iluminado pelas luzes brilhantes e embalado por músicas comerciais, um olhar furtivo seguia cada passo de Maria, um enigma silencioso à espera do momento certo para revelar o seu rosto. A família parecia unida e feliz, mas no fundo, a tempestade que se anunciava prometia ser bem mais intensa do que qualquer um poderia imaginar. Parte 4. Naquela noite, a casa em Sintra parecia arder numa chama invisível. Maria escolheu um vestido azul cobalto, feito de cetim que deslizou pelo corpo com uma graça quase hipnótica. O decote discreto, mas sedutor, revelava a linha elegante do pescoço, e os brincos de ouro com pequenos safiras brilhavam cada vez que ela movia a cabeça. Nos pés, uns sapatos de salto médio, com tiras delicadas que se entrelaçavam até o tornozelo, conferindo-lhe uma aura de mistério e poder. O perfume, agora uma mistura subtil de jasmim e lavanda, parecia envolver o ambiente como um convite tentador. Luiz, por sua vez, vestia uma camisa branca imaculada, com as mangas arregaçadas até os cotovelos, e umas calças cinzentas bem cortadas. Seu olhar, habitualmente calmo e pragmático, agora carregava uma tensão quase elétrica, como se pressentisse que algo estava prestes a acontecer. Maria tinha preparado um jantar simples, mas com um toque especial, bacalhau à Gomes de Sá, acompanhado por um vinho do Douro que Luiz adorava. A mesa estava posta com a louça antiga da família, os copos de cristal cintilavam sob a luz das velas, e o aroma da comida preenchia a sala com a promessa de momentos memoráveis. Durante o jantar, Maria falava com entusiasmo sobre planos para reformar a casa, sugerindo cores vibrantes para as paredes e cortinas novas, enquanto Luiz ouvia, dividido entre o cansaço do dia e a energia contagiante da sogra. Afonso, já na cama, sonhava com heróis e aventuras, alheio ao turbilhão adulto que rodopiava ali embaixo. Ao terminar a refeição, Maria puxou de um pequeno estojo de madeira, onde guardava cartas antigas, fotografias antigas e pequenos segredos de família. Luiz, meu filho, há coisas que precisamos conversar. Coisas que talvez mudem a forma como vês esta casa, esta família, e a ti próprio. Luiz arqueou uma sobrancelha, intrigado e um pouco apreensivo. Maria, estás a assustar-me. Ela sorriu com aquele misto de ternura e provocação que só uma mãe ou uma sogra sabe usar. Calma, não é nada mal. Mas é importante. Pegou numa fotografia preto e branco, desbotada pelo tempo, onde uma jovem mulher sorria com uma expressão enigmática. Esta é a tua avó, Maria do Carmo. Sabias que ela tinha um segredo que ninguém nunca revelou? Luiz olhou para a imagem, depois para Maria, que agora tinha um brilho quase hipnótico no olhar. Que segredo? Antes que pudesse responder, o telemóvel de Luiz tocou. Era uma mensagem estranha, sem remetente, com apenas uma frase. Nem tudo é o que parece. Cuidado com o fogo que acendes. O silêncio que se seguiu foi como antes de uma tempestade. Maria fechou o estojo com um estalo, e disse, amanhã vamos descobrir mais. Preparados para a verdade, Luiz? Ele engoliu em seco. Preparado?
Não sei se alguma vez se está preparado para o desconhecido. Nesse momento, uma sombra dançou na parede, projetada pela chama trêmula das velas. A casa, que até ali fora um refúgio, transformava-se num palco onde segredos antigos e desejos ocultos começavam a travar uma dança perigosa. E enquanto os três, Maria, Luiz e a sombra invisível da verdade, se preparavam para o próximo ato, o destino sorria com uma ironia cruel, sabendo que a verdadeira tempestade estava apenas a começar. Parte 5. Na manhã seguinte, a luz entrava tímida através das cortinas de renda da sala em Sintra, envolvendo tudo numa aura suave, quase enganadora de tranquilidade. Maria apareceu vestida com uma blusa branca de algodão leve, com decote em V que realçava o colo sem exageros, e umas calças de linho bege que lhe conferiam um ar descontraído, quase maternal. Nos pés, umas sandálias rasas de couro castanho, simples mas elegantes, e no pescoço um colar de prata com um pequeno pendente em forma de flor, símbolo da renovação que ela mesma se propunha a trazer. Luiz, ainda com a mensagem misteriosa gravada na mente, vestia uma camisa azul clara e umas calças de ganga escuras. O rosto marcado pela preocupação, mas também pela determinação de enfrentar o que quer que se escondesse naquela teia de segredos. Afonso, com o pijama do seu herói de banda desenhada preferido, corria pela casa animado, alheio às tensões que permeavam o ar. Maria chamou-os para a cozinha onde já preparava um café forte, o aroma café torrado preenchendo o ambiente, misturando-se com o cheiro das torradas acabadas de fazer. Hoje é o dia, meus queridos. Vamos descobrir aquilo que está escondido há tanto tempo, anunciou com um sorriso que escondia tanta esperança quanto mistério. Luiz aproximou-se da mesa e abriu o envelope que Maria deixara cair na noite anterior. Dentro, encontrou uma carta escrita à mão, com uma caligrafia elegante e antiga. As palavras falavam de um segredo de família que envolvia um testamento escondido, uma disputa por uma propriedade valiosa na região do Alentejo, e uma promessa feita pela avó Maria do Carmo a uma pessoa que ninguém conhecia. Maria explicou que aquela carta fora encontrada num antigo baú na casa dela, guardada entre fotografias e lembranças, e que agora sentia que era o momento de enfrentar o passado para salvar o futuro da família. Luiz, dividido entre a surpresa e a incredulidade, perguntou: mas por que motivo a avó escondia isso? E para quem era essa promessa? Maria olhou para ele com um brilho nos olhos, a voz baixa mas firme. É aqui que a aventura começa, meu filho. Porque nesta história há mais do que aparenta. Há traições, alianças secretas, e talvez até um amor proibido. Afonso, curioso, pediu para ouvir a história e, entre sorrisos e olhares cúmplices, Maria começou a contar os contos antigos da família, com personagens que pareciam saídos de um romance de Eça de Queiroz, cheios de paixão e intriga. Mas enquanto as palavras enchiam a sala, uma sombra silenciosa espreitava pela janela entreaberta, um vulto que ninguém notou, mas que guardava intenções ocultas. E quando a família, pela primeira vez em muito tempo, se sentiu unida pelo mistério e pela promessa de um futuro diferente, lá fora, o vento começou a soprar com mais força, como se a própria Serra de Sintra quisesse avisar que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. A história estava apenas a começar, e o próximo capítulo prometia revelar segredos tão profundos quanto as raízes das oliveiras alentejanas. Quem seria o misterioso destinatário da promessa? E que perigos espreitavam na sombra daquela carta? O enigma estava lançado, e só o tempo traria as respostas.